Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre aplicação do Teorema de Pitágoras. Hoje eu vou mostrar para vocês duas aplicações do Teorema de Pitágoras. A primeira é a seguinte: Carla, ao procurar seu gatinho, o avistou em cima de uma árvore. Ela então pediu ajuda à sua mãe e colocaram uma escada junto à árvore para ajudar o gato a descer. Sabendo que o gato estava a 8 metros do chão, o que é o gato estar a 8 metros do chão? É a distância do gato até o chão, equivale a 8 metros. E a base da escada estava posicionada a 6 metros da árvore. O que isso quer dizer? Que o pé da escada, a base da escada até a árvore, equivale a 6 metros. Qual o comprimento da escada utilizada para salvar o gatinho? O comprimento da escada seria a distância dessa escada aqui. Bem, como ele é um valor que eu ainda não sei, então para mim é uma incógnita. Se é uma incógnita, eu posso escolher, vou escolher o x aqui. Escolher uma letra, vou escolher o x. Observe que essa distância do gato até o chão e do pé da escada, que é a base da escada, até a árvore, elas são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Olhando o todo, temos aqui um triângulo retângulo. E se temos um triângulo retângulo, posso aplicar o Teorema de Pitágoras. O que fala o Teorema de Pitágoras? Ele diz para nós que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Mas o que é hipotenusa mesmo? Hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Quem que está oposto ao ângulo de 90 graus? O x. O resto dos dois lados, os outros dois lados, são os meus catetos. Fazendo a substituição, temos hipotenusa ao quadrado é o meu x, então vai ficar x ao quadrado é igual. E os catetos aí, que é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual. Resolvendo essa potência, 8 ao quadrado é o mesmo que 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Mais 6 ao quadrado é o mesmo que 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. X ao quadrado é igual. 64 mais 36, 100. Preciso deixar o x sozinho de um lado da igualdade. Para isso, passo essa potência para o outro lado da igualdade. X vai ser igual. A potência, quando eu passo ela para o outro lado, eu passo em forma de raiz. Raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, o valor de x, que é o comprimento aí da escada, é de 10 metros. Alternativa B. Meu segundo exemplo, temos duas estacas de madeira perpendicular ao solo. O que quer ser perpendicular ao solo? Quer dizer que elas estão formando um ângulo de 90 graus. E de alturas diferentes, estão distante uma da outra 1,5 metros. Quer dizer que a distância entre essas duas estacas é de 1,5 metros. Será colocada entre elas uma outra estaca de 1,7 metros de comprimento, que ficará apoiada nos pontos A e B, conforme mostra a figura. Observe, na figura eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, e a distância entre A e B é de 1,7 metros, que é o comprimento dessa nova estaca que eu vou colocar aí, de A até B. A diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca, nessa ordem em centímetros, é... Bem, o que seria essa diferença entre a maior estaca com a menor estaca? A altura da maior estaca com a altura da menor estaca. A altura da maior estaca é a distância aí do ponto mais alto até a base, formando o ângulo de 90 graus, que é exatamente o comprimento que eu estou destacando. Esta é a altura da maior estaca. A altura da menor estaca é exatamente o que eu acabo de destacar. Se eu pegar esta altura da maior estaca e tirar a altura da menor estaca, por que tirar?
porque a diferença é uma continha de menos. Eu vou pegar o comprimento maior, menos o comprimento menor. Então, se eu pegar o comprimento maior aí, que é a maior estaca, menos a menor estaca, eu tenho exatamente o comprimento que eu estou destacando de azul, que é o comprimento que ele quer que a gente descubra, é a diferença entre a maior estaca com a menor estaca. Se é o comprimento que eu quero descobrir, eu vou chamar ele de uma variável x. Então, de azul, que eu chamei de x aí, ele é a diferença da maior estaca com a menor estaca. Eu peguei o comprimento da maior estaca menos o comprimento da menor estaca, me sobra essa distância que eu coloquei de azul, certo? Olhando para o meu desenho, eu enxergo um triângulo. E esse triângulo eu posso afirmar que ele é um triângulo retângulo. Como o comprimento, a distância entre as duas estacas é de 1,5 metros, eu sei que esse comprimento aqui em cima também é 1,5 metros, já que essas duas estacas elas são perpendiculares aí ao solo. Ótimo! Observo que eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, quer dizer que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras, ele diz para nós que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem que é a hipotenusa no meu desenho? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Quem que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus? É o lado que mede 1,7 metros. Esse é o lado oposto ao ângulo de 90. Substituindo esses valores no teorema, temos que 1,7 ao quadrado é igual a 1,5 ao quadrado mais x ao quadrado. Calculando as potências, 1,7 ao quadrado é o mesmo que 1,7 vezes 1,7, 2,89. 1,5 ao quadrado é o mesmo que 1,5 vezes 1,5, que é o mesmo que 2,25, mais x ao quadrado. Isolando aí a variável, temos 2,89 menos 2,25 igual a x ao quadrado. 2,89 menos 2,25 é exatamente 0,64. Eu só vou inverter para a escrita melhor. Para deixar o x aqui sozinho, eu tenho que pegar essa potência e passar para o outro lado da igualdade. E eu passo em forma de raiz, que é o inverso da potência. Então, x é igual a raiz quadrada de 0,64. Raiz quadrada de 0,64, 0,8. Isso quer dizer que o valor de x, que é a diferença entre a maior estaca e a menor estaca, é exatamente 0,8 metros. Mas o exercício, ele pediu esse valor em centímetros. Como é que eu passo de metros para centímetros? Basta multiplicar por 100. 0,8 vezes 100 é exatamente 80 centímetros. Alternativa D. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.